Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito bom dia a todos, a todas, amigos, amigas, tudo bem com vocês? Está no ar mais uma edição do Teoria de Tudo, aqui pelas plataformas de Sabe Caxias, pela página oficial de Teoria de Tudo Caxias, você encontra lá 68 edições anteriores deste programa e, claro, também esta edição, estamos na 69ª edição do Teoria de Tudo, agradecendo a você pela sua audiência, pela sua presença neste programa, ao vivo, agora, bom dia, ou boa tarde, boa noite, no mundo todo, temos aí audiência em Portugal, na Austrália, São Paulo, Estados Unidos, Porto Alegre, bairro Rio Branco, estamos falando ao vivo aqui do Esplanada neste momento, né, o momento é Star Wars, né, nós estamos aí avançando, qualquer dia nós vamos entrevistar um ET aqui, quem sabe, né, 23 de junho de 2021, 10 horas, 1 minuto, em ponto, Ivan Garaboto. Hoje meu colega, né, de bancada aqui, trazendo a sua participação. Bom dia, Ivan! Muito bom dia, Brambila, bom dia a todos. Pontualmente 10 horas, mais 1 minuto, aqui no bairro Medianeira, Brambila, 14 graus. Bairro Medianeira também, claro, né, para o mundo. Eu olhei exatamente, né, na resenha 10 e 1, e aí não resisti à brincadeira 10 e 1. Ó os bastidores. Que legal. Eu trabalhei, como te disse, no Banco Itaú no século XIX, somamos muito lá, como estava te contando, para os ouvintes saberem, somávamos a contabilidade, R$3.252.439,12 exatos. Não tem nada de exato nisso, né? Parece contabilidade de político, né, Ivan? Exatos, né? Exatos para uns não é tão exato para outros, não é? Isso aí é a minha versão é uma, tu é outra. Exatamente. Mas eu tô certo disso. Exatamente, estamos começando o Teoria de Tudo nesta manhã de 17 graus, aqui 14 graus a temperatura, desculpe, começando com um pouco mais de alegria. É claro que não podemos deixar a peteca cair, ficar de bobeira esperando a solução, como fala o Foguete Luz, roqueiro gaúcho, mas também falando coisas sérias. Ivan começando o programa comigo hoje. Ivan, temos muitas coisas acontecendo. Temos uma entrevista, Ivan, hoje com o vereador Juliano Valim, do PSD, imperdível e preocupante, meu amigo, porque ele anuncia o colapso da saúde pública em Caxias. Fique ligado, fique ligada, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Antes disso, Ivan, ontem eu, nesta minha impulsividade, interrompi no meio da nota da Associação Rio Grandense de Imprensa sobre as agressividades do Bolsonaro contra a repórter. Você destacou ela para nós aí. Te deixo a palavra para que tu faça a nota como deve ser, né? E eu paro de esculhambar o programa. Brambila, dá um stop aí, dá um silencioso na sua voz, que deixa eu ler aqui a nota da Ari. Então, a nota da Ari: não nos calaremos. Toda vez que o presidente Jair Bolsonaro agride um profissional do jornalismo, como fez nessa segunda-feira com a repórter Laurene Santos, da TV Vanguarda, no interior de São Paulo, ele não está agredindo apenas jornalistas e veículos de comunicação críticos ao seu governo. Ele está agredindo, acima de tudo, o público que se informa pela imprensa profissional. Está agredindo telespectadores, ouvintes, leitores e internautas que preferem a informação independente às versões oficiais. Está agredindo em última instância, a democracia. Quando ele manda um jornalista calar a boca, não está sendo apenas mal educado, está sim dando vazão a instintos autoritários incompatíveis com o cargo que ocupa. Mais do que isso, está dando mau exemplo e estimulando comportamentos antissociais, mas está também redondamente enganado. Ainda segundo essa nota da ARI, que é a Associação Rio Grandense de Imprensa aqui do estado do Rio Grande do Sul, portanto, diz que os jornalistas não vão se calar. Não nos calaremos, presidente, porque estamos falando pelos brasileiros enlutados,
que choram a perda de parentes e amigos. Não nos calaremos, presidente, porque nossa voz é a voz das pessoas que não se conformam com um governo cúmplice da pandemia, do desmatamento, das milícias armadas e da ignorância. Não nos calaremos, porque queremos viver num país civilizado, saudável, justo e digno. Assinou essa nota o presidente da ARI, José Maria Rodrigues Nunes, e também o presidente do Conselho Deliberativo da ARI, o Batista Filho. Portanto, Brambila, internautas, esta foi uma nota da ARI sobre o comportamento do Bolsonaro ao mandar uma jornalista calar a boca. É verdade. E nós estamos aqui ainda com o galopante avançar dos números. Nem sei se galopante é suficiente, porque vai além disso, né? Nós já passamos das 505 mil mortes. O Brasil hoje é o primeiro país do mundo no avanço da Covid, em número de mortes. Chegaremos, né? E inclusive as vacinas, em alguns lugares, paradas. São Paulo, por exemplo. Porto Alegre. Porto Alegre. Também Porto Alegre. E pode-se achar que é por acaso ou não. São zonas eleitorais que são, né, o Eduardo Leite, o Dória, que são das regiões dos oponentes do presidente Bolsonaro. Pode-se acreditar que seja um acaso. E se não for? E se a política estiver envolvendo a vida das pessoas neste momento? Não é? Porque é coincidência que nesses estados faltem, né? Porto Alegre, São Paulo, e a vida das pessoas, Ivan, né? Um dia que você fique sem vacina é o dia pode ser o dia que você se contagie e não consiga se recuperar. Brambila, eu assisto muito a CNN Brasil, e esses dias o apresentador Rafael Colombo comentou que ele ia adiar a vacinação dele em uma semana, porque ele estava tão esperançoso que ia fazer a vacina no dia X, agora independente do dia, só que foi anunciado que seria na semana seguinte. Então ele falou, né, dessa situação, imagina, estava com aquela expectativa se programando para fazer a vacina, e daí chega aquele momento, não faz. Ele falou, imagina em uma semana quantas pessoas podem se contaminar, porque a gente sabe que em um dia pode se contaminar, imagina uma semana de atraso. Então, infelizmente, isso é muito perigoso quando se programa. Sabe que quanto mais tarde vacinar, infelizmente, vai ter mais pessoas infectadas com a Covid. E essa esculhambação está relacionada à cara de pau do Pazuello, inclusive, né? O ex-ministro, que disse, não, eu garanto, né? Só faltou dizer, né? Eu a garanto, temos vacina. Lá em janeiro, ele chegava lá e dizia, fevereiro, pode vacinar, que a segunda dose, vacina todo mundo, a segunda dose está garantida, aquele jeito, cariacas, né? E não está garantida, não. O pessoal fez a primeira dose e daí muita gente está com a segunda dose atrasada há muito tempo da Coronavac, né? Com certeza. Além de não fazer a segunda dose, também muitas pessoas não conseguem fazer a primeira dose, porque tá difícil. Só que ontem eu passei uma informação de noite, Brambila, sobre as novas remessas de vacinas contra o coronavírus anunciados pelo Ministério da Saúde ao Rio Grande do Sul. Então, aqui dessas doses da Pfizer, vão chegar agora ao estado 147.420. Já sobre a Coronavac, 195.600 doses da Coronavac e também 91.800 doses da Janssen. Essa Janssen, Brambila, internautas, que é apenas uma dose, né? Só que a Coronavac também está tendo uma polêmica, Brambila, que parece que o governo federal vai vetar para os outros estados. A Coronavac? Que é do governo de São Paulo. Parece que ele não vai mais comprar ela. Então está tendo uma crise bem grande. Mas aí entra o STF, né? Eu duvido que o STF deixe. Quem manda no Brasil é o STF. Mas a questão, Brambila, o ministro Marcelo Queiroga, ele teoricamente já disse que não vai acontecer isso, mas o que o Dória falou, se acontecer isso, me avise que a população de São Paulo, aí se fica com toda a remessa, né?
Porque o avisar. que acontece? Porque tem um consórcio, tudo que entra pelos estados tem que ser mandado para o governo federal que redistribui, né? Isto. Então, essa é a questão. Então, se eles vetarem vacinas válidas, fica ainda mais, né? A questão da politicagem explícita. O Dória que prometeu aí cumprir o calendário vacinal até setembro deste ano, com todos os adultos até 18 anos, né? Bem complicada, realmente, a política da vida, que as pessoas estão aí esculhambando realmente isso, né? Inclusive mentindo. O governador Eduardo Leite respondeu às mentiras do deputado Osmar Terra na CPI, dizendo que o dinheiro veja só como são cara de pau, né? Desfaçatez do Osmar Terra, que disse, né, que só morreram 6 mil pessoas, né? Isso aí em abril do ano passado, ainda no Sabe Caxias by Bitcoin, está gravado lá, eu já dizia isso lá com o Edil Soares, com todo mundo lá, que era uma tremenda cara de pau, onde é que ele estava, sumiu e adequou todas as mentiras, saída pela direita, dizendo que era convicção, que não era uma estratégia, né? Saída pela direita, estava, né, muito espertamente dizendo que o dinheiro que o governo federal repassou para os estados, e aí as pessoas acreditam, criam fake news nesse sentido, não é, Ivan? Acabam fazendo com que com que o governador pagou os professores, colocou em dia, né, o caixa do estado, etc., o que o governador desmentiu, né, Ivan? Ontem, Brambila, sobre o depoimento do doutor Osmar Terra, deputado Osmar Terra, o que ele falou na CPI não surpreendeu ninguém, porque ele acabou reforçando, infelizmente, as fake news, dizendo diversas notícias que não eram verdadeiras, e a todo instante, Brambila, os senadores acabavam desmentindo ele, perdendo o tempo da CPI para desmentir as informações dele. Então, é grave o que aconteceu ontem. E a CPI desmoralizada, né? Do jeito que... Porque vai quem quer, fala o que quer, muito que quiser. E o Osmar Terra foi lá justamente para se fazer de inocente, né? Agindo na Mas direção ele assumiu a culpa, viu, Camila? Algumas coisas ele assumiu a culpa. Ele assumiu que errou. Porque isso está notório, que nem a pandemia encerrar em 2 semanas, estamos no Brasil há 1 ano e 3 meses. Ele assumiu que ele errou tantas coisas que eu gostei muito do senador Tasso Gereissati, né, em videoconferência, dizendo, mas vem cá, o senhor não está errando demais, não? Né? Ou seja, competente, né? Chamou ele educadamente, o senhor não está errando demais, para de palpitar. O presidente, né, sobre aquele gabinete secreto, inclusive. Não, mas não existe o gabinete. Não. Eu também não existo, eu não estou aqui. Eu próprio sou uma fake news. Vamos botar, você me mandou o link aqui, agilmente, né? Vamos botar na tela aqui um trechinho só do que ele falou para a gente ouvir sobre um pouco das mentiras, né? Porque dá náusea, né? Depois eu explico. Eu tentei, porque é o meu estado, no Rio Grande do Sul. Tentamos dar sugestões, o governador nunca ouviu. Tentamos interferir, eu tentei, porque é o meu estado, no Rio Grande do Sul. Tentamos dar sugestões, o governador nunca ouviu. Agora, Brambila, eu vou explicar esse motivo desse trechinho, que foi o governador Eduardo Leite, do governador aqui do Rio Grande do Sul, que postou esse vídeo de 7 segundos, abre aspas, diga-me quem não ouves e eu te direi quem és, fecha aspas. Segundo o governador Eduardo Leite, ele agradeceu, então, ao deputado Osmar Terra por me conferir esse atestado de sanidade mental. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente ouve a ciência. É verdade, né? Ainda bem. Tem certas pessoas que é bom que fale mal de ti, né? Tá ali o Twitter do governador. Né? Certas pessoas, né? É até bom. Falar mal de ti é elogio, né? Porque conforme o caráter da pessoa, você vai vendo. E ele saiu bem, o Eduardo Leite, nessa questão. Ele errou tudo, o Osmar Terra, e insistentemente. Agora, é uma estratégia inteligente, né? Você veja como o mal é sabujo, né? Porque ao dizer que é uma convicção, ele se isenta de crime, né? Não é um crime intencional. Olha, era a minha convicção, eu achava que era assim. Se eu errei, me desculpe. É meu conhecimento, né? Afinal, é meu conhecimento, a minha experiência. Exatamente, né?
Então, chega alguém e diz para você assim, Ivan, olha, você pode dar um carro para o teu filho dirigir com 10 anos de idade. Você acredita que ele pode, mas a lei não permite. Ah, mas é a minha convicção que meu filho... Aí ele vai e mata uma pessoa. Ah, mas eu não sabia, eu acreditava, eu estava convicto que ele podia. Isso aí é tergiversar, não é? Isso aí é enganar as pessoas. É uma cara de pau sem tamanho, né, Ivan? Não, realmente. Então, este foi a declaração do Eduardo Leite, agradecendo ao deputado Osmar Terra por afirmar que ele não é ouvido. Então, isso é engraçado, né, Brambila? Mas até é complicada a situação. Imagina, tu não pode ouvir um político que tem uma ligação com o presidente. Então, ou seja, é complicada a situação. Imagina, tu não poder ouvir um deputado que tem ligação com o presidente, pois pensa totalmente de uma forma equivocada. O Osmar Terra foi lá nos envergonhar como gaúchos. Foi lá nos humilhar como gaúchos. Assim como, né, aquele senador, o Luiz Carlos Reis, lá fica mentindo lá. Mas tem muita gente que gosta, porque daí sabe o que acontece? Eles mandam uma emenda parlamentar, todo mundo fala amém. É obrigação, como disse o vereador. Brambila, até saiu uma informação semana passada sobre essas emendas parlamentares, foi da revista Cruzoé, que saiu essa informação que o Reis é um dos senadores que mais recebem emenda parlamentar. Tem um tratoraço, né? Tem um tratoraço, né? Não é por acaso, não. Né? Aí depois distribui e se perpetua esse tipo de pessoa no poder. Né? Segundo o professor Marco Villa, ele não consegue dizer Harvard, ele fala Harvard. Ele não consegue, né? Ele François, né? Um senador, tudo bem, eu não consegui dizer, é uma coisa, né? Agora, um senador da República é outra, né? Eu não faço lei, eu não legislo sobre milhões de pessoas. Se você não quiser me escutar aqui, eu não tenho poder nenhum para obrigar você, né? Agora, eles não. Ele pode mudar a tua vida num projeto de lei, um voto de um senador e tem muito poder. Né? Brambila, só um minutinho aí, que tem outro telefone. Estou me chegando, só um minutinho, Brambila. Eu gostaria de estar lhe oferecendo... Ivan Garaboto conosco, quer atender até o Bolsonaro, é o senador, é o Doi-Code. Estamos apresentando o Teoria de Tudo, né? Daqui a pouco o Ivan Garaboto volta, né? Trazendo coisa. Vamos rodar um pouco de música, né? Para divertir um pouco aqui esse programa. Presta atenção.
Isso aí. Quantas mortes mais, Ivan? Quantas mortes mais? Essa foi a pergunta. O Brasil, que infelizmente em breve, Brambila, deve passar os Estados Unidos, infelizmente, em número de mortes. E até falando sobre isso, Brambila, ontem teve uma questão de um senador perguntando ao deputado Terra sobre a diferença de letalidade e mortalidade. E o deputado Terra não sabia a diferença. Lembrando que o Osmar Terra, ele é médico. E ele não saber uma diferença entre letalidade e mortalidade, aí a gente vê a situação que está o país. É verdade. E ele tentou aplicar, né, a tese da convicção. Sou um cientista, deputado, mas eu sou um cientista. O presidente me ouve porque quer. A estratégia do negacionismo, tudo bem. Você pode errar. A gente errou. Agora, de 504 mil para 6 mil, né, ele é de humanas, né, Ivan? Mas há uma diferença bem grande, né? De cálculo matemático. E fez uma projeção, daí você vai lá depois e nega tudo. Não, tudo bem. Mas isso explicita a experiência de contaminação de rebanho, e ele continuou insistindo nisso, que foi feito na Amazônia. Agora, o principal ponto, né, que essa tese eu acho que não vai ser suficiente para incriminar as pessoas, porque não está chovendo vacina, está faltando vacina, né? Mas a vacina vai chegar e aí eles vão dizer que curamos tantas pessoas, né? E morreu pouca gente. Já estão fazendo isso, né? É o país mais vacinado do mundo. É verdade. A estratégia, né? Você colocou muito bem ontem a estatística, né? Muito bem atualizada, de 78º lugar em vacinação, né? Considerando 100 mil. E uma notícia que considero errada também, que diz, o Brasil, o Ministério da Saúde anunciou, ontem foi anunciado no Jornal Nacional, e não foi desmentida, foi desmembrada a notícia. Anunciou já que 163 milhões de doses foram colocadas para a população brasileira. Ora, seriam 2 doses, suponhamos, né, 80 milhões de doses. 80 milhões de doses, Ivan, dá quase 30% da população. Você pega aí 200 milhões de habitantes, 10%, 20 mil, dá 40% dos brasileiros. 40% dos brasileiros, 45% é o que os Estados Unidos têm hoje, já para abrindo as suas portas. O Brasil vacinou 11 milhões. Então, onde é que estão essas doses? É fácil, o povo não desmembra, porque é matemática, né? Então, claro, o próprio noticiário deveria ter desmentido essa notícia, ou houve um erro de noticiário, porque 163 milhões de doses, se tivesse na sociedade brasileira, nós teríamos, com 2 doses, 80 milhões de brasileiros vacinados, mais ou menos 40% da população adulta, o que significa aí quase que o fim da pandemia, realmente, né? E nós estamos em 11%. Isso não. Então, essa matemática, ela é bem complicada para o povo brasileiro e que está sofrendo muito, Ivan. Nós temos ainda algumas questões de esportes, né? Pois não? Só deixa eu passar essa informação da vacinação. A porcentagem da população total vacinada, atualmente no Brasil, 11,7%. 11,7%. Exatamente. Então, isso não significa veracidade nos números, né? Não tem 160 milhões de vacinas no Brasil circulando. Está faltando vacina. Né? Acabamos de falar, só ligar, só pesquisar no Google, né? Não precisa a gente falar, né? Se quiser. Acabei de fazer isso. Acabei de fazer isso. Mas esse processo de demonização da informação, Ivan, é o mesmo que queimar livros em praça pública. É o mesmo obscurantismo. Quando se queima livro em praça pública, lá no século XIX, ainda se queimavam livros. Não faz muito isso, que em alguns países do mundo isso ainda acontece, né? E algumas comunidades, né? Eu testemunhei pessoas próximas tentando aplicar golpes de charlatanismo, dizendo para outras pessoas ali, bancando guru e bancando charlatanismo, deixa que eu estudo e passo para vocês, não precisa estudar, eu tenho um livro secreto. Isso aí existe de montão ainda. Estão demonizando, né, os veículos de comunicação, a pesquisa, a falta de educação, se mantém o obscurantismo, se mantém a dominação. Então, e é isso que eles continuam tentando fazer, esculhambando com a educação e assim por diante.
Brambila, eu tenho uma justificativa. Ela antes tocou o telefone por um motivo. É que hoje a minha mãe está de aniversário, então Opa! parabéns a ela. Por isso o telefone está tocando em casa, acabou antes tocando, porque estão ligando para ela, para parabenizar. Então, doutor, minhas felicidades, parabéns mãe pelo aniversário, e continue sendo essa pessoa que você é, tão querida pela família, a gente gosta demais. Você que é a pessoa que dá educação para nós e sempre deu educação com toda dificuldade. Então, mãe, obrigado por isso e novamente feliz aniversário. Eu sei que tu deve ter esquecido o nome dela, porque tu chama ela de mãe desde que tu nasceu, mas se tu quiser dizer o nome dela. Margarete Suzana Isgaraboto. Dona Esse é o nome Margarete, dela. parabéns, feliz aniversário, né? E uma mãe faz aniversário mais vezes por ano, né? Ela faz por ela e pelos filhos, né? Eu sou pai, eu sei. Quando meus filhos fazem aniversário, eu fico tão feliz quanto eles, né? No meu eu já não fico tanto, porque, né? Com certeza, e o Brambila colocou ali na imagem o Zóio Lanches, ela que está todo dia trabalhando também no Zóio Lanches, então atendendo, limpando, fazendo todo o trabalho e serviço, multiuso, então, Zóio Lanches, minha mãe, então, felicidades a Margarete Suzana Esgraboto, vai lá, dá aquele oizinho para ela, que ela não pode ficar abraçando, né, Brambila? Não pode abraçar nesse momento, mas dá um Não, oizinho, não. aquelas felicitações. Legal. E quem mandou os parabéns no programa Teoria de Tudo tem direito a um zoinho grátis. Parabéns, dona Margarete. Que o Brambila vai pagar. Falando sobre esporte, Brambila, ali o Juventude viajou para Belo Horizonte com uma novidade na relação. É o volante Kelvin, de 19 anos, promovido do elenco de aspirantes. Uma outra informação é que o Castilho está suspenso, Iago machucado e João Paulo de saída, ele que vai jogar no Goiás. Então, o setor será reforçado em breve. Lembrando, Juventude e América Mineiro, na próxima quinta-feira, às 4 horas da tarde. Juventude buscando a sua segunda vitória. Já o Caxias, nessa quarta-feira, vai ter treinamento técnico e tático às 3 horas. Lembrando que o Caxias, no próximo sábado, às 7 horas, enfrenta o Esportivo em Bento Gonçalves, na Montanha dos Vinhedos. O Caxias vem de uma derrota para o Cascavel, fora de casa, o placar de 1-0. E hoje tem Copa América, o Brambila às 9 horas vai assistir Brasil e Colômbia, então um jogo imperdível. O Brasil que está com 100% de campanha na competição, Brambila. Viu, Brambila? Resumir todas as informações. Aqui para mim assistir, mesmo que eu quisesse, eu teria que botar um bombril na antena aqui, porque eu tenho uma antena digital, mas não acho o canal. Não, eu tentei até assistir, não consegui, Ivan. Então, vai lá, Brambila, tenta assistir, pelo menos no dia seguinte tu ficava informado, já que eu vou trazer aqui as notícias. Já que não consegue assistir Mas o você SBT, me informa. Fico ansioso certeza. por esse momento, daí eu fico informado. Ivan, presta atenção. Uma dica aqui que eu preciso dizer antes que a gente termine. Né? Aquele abraço, Marisa. É isso, a dona Marisa aí dando os parabéns à dona Margarete também, né? Que legal, olha que legal. Tu é um homem formado, quero dar uma dica, Ivan, para a EAD Unicesumar, não coloque limites nos seus sonhos, coloque dedicação, atitude e fé, né? Tem um endereço aí para o pessoal pesquisar, Ivan. E interessante isso, nós fizemos até uma entrevista aqui, olha, o Sebrae e a Unicesumar de Caxias do Sul firmaram uma parceria para te oferecer uma pós-graduação exclusiva em formato híbrido inovador que visa apresentar instrumentos práticos de aprendizagem considerando as especificidades da nossa cidade. Além disso, esta especialização foi pensada para gestores e funcionários de micro ou pequenas empresas que desejam empreender ou prestar serviços dentro do segmento. Então, se você pretende ir mais longe, Ivan, na sua carreira, agora é a hora. Saiba mais sobre o curso pelos números 54 3537 9009, apoiando aí também a Unicesumar. Vou botar aqui na tela aqui. Legal, meu caro? Feito, passo mais uma informação, Brambila. Sabe que é jornalista, claro. né? Sempre vai falando, enquanto tu fala, pode falar, eu vou botar aqui na tela o comercial. Pode falar. Uma informação de agora é que o presidente da CPI, o Omar Aziz, diz que qualquer senador, mesmo que não seja integrante da CPI da pandemia, pode participar da sessão secreta. Ou seja, Flávio Bolsonaro pode participar da sessão secreta, se aprovada, para ouvir o Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro. Essa é a informação. Imagina o que vai acontecer lá, né?
Uma informação interessante, né? Porque É a secreta que vai vazar a informação depois, né? o povo, aí depois ela secreta com um filtro, tamanho de um elefante na porta, né? Porque daí ninguém vai saber o que está acontecendo, né? Quanto mais secreta. Você assistiu O Nome da Rosa, Ivan? Tu lembra desse filme do Umberto Eco? Não assisti. O filme do Nome da Rosa, o Umberto Eco, o autor italiano, né? Que fala sobre o mar de idiotas, aliás, da rede social, né? Bem conhecido Que ele. já não está entre nós, com Sean Connery, inclusive. Tem uma biblioteca secreta onde os escribas não podem entrar, só fica lá um monge lá que, né? E aquela biblioteca secreta está o livro de Aristóteles lá, inclusive, sobre o riso. Interessantíssimo filme, vale a pena você assistir. Todo mundo quer entrar na Em Nome da biblioteca. Rosa. Em Nome da Rosa, a Bíblia, filme clássico aí do Humberto Eco, vale a pena assistir, você que é um jornalista vai gostar muito. E colocando questões interessantes sobre o segredo do conhecimento. Assim como, né, e a política e a religião estão juntas há muito tempo, não é? Assistia no History Channel recentemente também O Segredo dos Papas, muito interessante, né? Nem tudo é verdade, fica na mística, né? Agora, na política, quando tudo deveria ser transparente, essas reuniões secretas, né? Secretas até que ponto, né? Ou omitir a informação por 200 anos, por 100 anos ou mais, como está acontecendo. Então é uma maravilha esse país. O que eu acho, a reunião é secreta, tem muito processo que segue em segredo de justiça, afinal, o Witzel, né, prometeu revelações bombásticas. Na presença do Flávio Bolsonaro, deve ficar um pouco intimidado ou deve ter um batalhão de choque lá, senão vão se matar lá dentro. Mas, porque era da mesma turma, né? O Witzel só, né? São da mesma turma lá do Rio de Janeiro. Foi eleito por causa do Bolsonaro. Exatamente. Agora, com garantia de transparência posterior. Ou seja, X, né? Porque não se sabe que tipo de conchavo pode sair dali. Né? Como tu disseste ontem, eu te passei um link até do Eduardo Bueno, né, o Peninha, com relação, comemorando a presença do Renan Calheiros, ironicamente, muito interessante, né? Na questão dessa, porque é uma contradição realmente. Então, uma reunião secreta, ou todo mundo se mata ou sai um acordão. Preciso do... Por que ele quer uma reunião secreta com os senadores? Por que não faz uma denúncia ao Ministério Público? Ele está politizando, né, os seus crimes, o Witzel. Está tentando uma solução política para sua inocência que não vai conseguir. Né? Como juiz e tal, ele sabe que a política é mais forte que a justiça, mas vai lá depois o STF faz aqui, faz... Eu, se eu fosse senador... Mas sabe por que os senadores bajulam o STF, na minha opinião, política, Ivan? Porque eles precisam, né? Daqui a pouco cai um processo lá, né? E daí o Renan Calheiros, que já foi absolvido de um monte de coisa, né? Renunciou à presidência do Senado para não ter os direitos políticos cassados, era abraçado no Collor, tem toda uma história aí. E, enfim. Brambila, sei uma informação agora. A CPI da Covid aprova depoimentos para avançar em suspeita sobre a compra da Covaxin pelo governo Bolsonaro. A Procuradoria vê indício de crime e risco temerário em compra da vacina pelo governo federal. Essa informação saiu agora. E a notícia do dia, muita gente acha, não é que é o calcanhar de Aquiles do Bolsonaro, porque foi a única vacina que teve lobby. Passou uma pandemia, foi aprovado rápido. Inclusive por ligação dele para o presidente lá da empresa, etc., né, que isso vai ser investigado, não está aprovado, mas a única, né? E, Ivan, aliás, nós fazemos uma reflexão em seguida com o vereador Juliano sobre essa questão médica, falta de médicos em Caxias, médicos sobrecarregados na UPA Central, trabalhando 115 horas por semana. Ele denuncia o colapso na questão da área da saúde pública em Caxias. Ele anunciou publicamente, preste atenção depois, né, o pessoal que está nos escutando, Ivan, o que acontece, você seria capaz, Ivan, de ganhar dinheiro com a morte do outro? Porque tem muita gente omissa. Nesse momento, a pandemia é uma guerra invisível. Sumiu um município de Caxias do Sul, no Brasil, como se caísse uma bomba atômica. Né? Mas enquanto as pessoas se fecham nos seus consultórios, eu digo isso em seguida, e nas suas bolhas sociais,
não é? Inclusive na propaganda, você que também cuida da publicidade, do jornalismo, eu ouvi um comercial na televisão ontem de um condomínio maravilhoso em Guaíba. E o slogan publicitário é totalmente descolado da realidade. É seu mundo à parte. Então, o desejo das pessoas é ter um mundo à parte, Ivan. Não é ter um mundo solidário, compartilhado, dividido. É seu Viver numa bolha. Eu pego o meu dinheiro, exatamente. Tem filmes que falam sobre isso, né? Crio uma nave espacial, vou embora para Marte e o mundo que se exploda. É sem palavras isso, porque a gente vê isso realmente em muitas propagandas e muitas ações mesmo das pessoas que estão vivendo o mundo à parte. Até a gente vê alguns comentários, a gente lê, a gente percebe como as pessoas estão vivendo na Disney, assim, porque não vivem a realidade, e sim um mundo mágico. E isso é o caso da Covaxin. Os urubus, aliás, tem essa própria empresa, né, os sócios, é uma empresa recriada com a mesma formatação societária, uma das denúncias, semelhante a uma empresa que foi denunciada há uns anos atrás pelo Ministério Público, que deve 20 milhões de reais para o governo federal, que não foram pagos, né? Eles receberam 20 milhões de reais para entrega de remédios e não entregaram os remédios, o dinheiro sumiu, né? E o governo federal, portanto, não poderia ter feito negócios com uma empresa inadimplente, devedora, denunciada. Teria que ter aí um jurídico, é o governo federal, não sou eu que estou comprando um carro velho, é o governo federal. É lamentável isso, a gente fica refletindo, é lamentável sobre... A gente fala que o outro governo era corrupto, essas coisas acontecendo nos outros, mas a gente vê que atualmente acontece a mesma coisa, são denúncias, mas denúncias, como eu já havia relatado antes, da revista Cruzoé, já havia relatado, senadores estão recebendo dinheiro, assim, emendas parlamentares, que eles são integrantes da CPI para defender o governo, então essas pessoas estão recebendo mais dinheiro, emendas, e aí acaba utilizando nos estados, ou um bom, então é realmente lamentável, não tem nem o que dizer mais, porque é lamentável isso. E antes eu comentei, Brambila, sobre aquela diferença entre letalidade e mortalidade, foi o senador Otto Alencar que perguntou para o deputado Osmar Terra sobre essa diferença entre letalidade e mortalidade, e ele dizia que sabia a diferença, daí o deputado Omar perguntou, o Otto Alencar perguntou, mas são pessoas. Não é pessoas. Então é milhão. Não é milhão, é 1.000 pessoas. Então, um médico não sabia a diferença entre letalidade e mortalidade, é demais. Ele que vive a pandemia e não conseguia saber essa diferença. Eu não sou médico, tu não é médico, mas um médico que vive disso, como eles estão vivendo, não saber uma diferença entre letalidade e mortalidade, uma questão simples, entre aspas. E aí, o Brasil está desse jeito, o Brasil está desse jeito, pois há pessoas como o deputado Osmar Terra, que tem essas atitudes, negando tudo. Afinal, eu nunca falei isso. O deputado Osmar Trevas, Ivan... Opa, desculpe, foi um ato falho. Osmar Terra... A Vossa Excelência, com todo respeito. Que é influente mais do que foi o ministro Pazuello, que era o ministro secreto do governo. Eu sou meio obtuso, demorei para entender por que alguns cidadãos são defensores da cloroquina. Mas aí eu fiquei pensando, né? Sabe aquela amostra grátis que tu recebe quando tu vai no médico, eles te dão uma amostra grátis, aquilo lá tem origem, né? Ou quando o médico te prescreve, vai na farmácia e compra o remédio tal. Você nunca viu que entra alguém com uma pastinha de laboratório para conversar com os médicos e pode ter uma fila de pacientes, ele tem uma prioridade, vai lá. No consultório médico, quem faz parte da rotina, a cloroquina é um desses produtos. Então, muita coisa por trás da receita da cloroquina pode estar nas propinas, né? Eu vou te vender aqui, né, a minha cloroquina, tá? Mas você que tem que desencalhar. Então, você receita cloroquina, porque o cara da farmácia lá vai vender, o laboratório vai te dar uma grana, né? Vai te depositar uma grana. Não tem como tu investigar médico por médico. Possível, né? Você vai, né? E aí, essa é a questão, né? O seu mundo à parte, né? Testes
quanto menos pobre do mundo, né? Para muita gente, o Justo Veríssimo, né? Dizia isso, já o Chico Anísio, era pobre que se exploda. Toma cloroquina, toma tubaína, como disse o Bolsonaro, né? Eu peguei Covid, né? Queria matar o vírus da chinelada, né? Mas, enfim, essa é a nossa realidade. Ivan, muito obrigado, meu querido. 11 horas 40, aliás, 10 horas e 41 minutos. Eu vou voltar na tela a entrevista aqui com o Olá, tudo bem? Estamos de volta. Tivemos uma pequena interrupção nos nossos transmissores. Eu adorava quando era criança, estivemos fora do ar por falta de energia elétrica. E estamos aqui com a segunda parte do Teoria de Tudo para, agora sim, né, continuarmos com a entrevista, né, com o vereador Juliano Valim, do PSD, anunciando aí, infelizmente, mas com extrema informação, qualidade na informação, um colapso na saúde pública em Caxias. Vale a pena conferir, está na tela. Ele que visitou a UPA Central nesta terça-feira, justamente por um chamado de pessoas que lá estavam, e ele esteve presente e acompanhou alguns acontecimentos, algumas dificuldades que estavam acontecendo na questão do atendimento. Vereador, obrigado por atender aqui ao Teoria de Tudo. É importante a sua presença no programa e um esclarecimento e a participação fiscalizatória na cidade é útil para que os debates sejam feitos. Enfim, o que aconteceu na UPA? Qual foi o motivo que levou o senhor até lá? Bom dia. Muito bom dia, estimado Brambila, a todos que estão nos acompanhando nesse excelente programa, o nosso grande Teoria de Tudo, né? Para começar, parabéns pelo próprio nome, Brambila, excelente. Sim, com certeza, tive o privilégio essa noite, né? Inclusive, eu estava no bom do meu descanso, mas eu sempre digo que o vereador, ele trabalha 24 horas junto com a sua assessoria, onde ele é chamado, ele tem que estar presente. E recebi a ligação aí de duas famílias que estavam, de fato, na UPA Central, e no momento até que recebi o chamado, até achei um pouco estranho. Me relataram que tinha pessoas lá desde as 10 da manhã, da 1h da tarde, até a meia-noite sem atendimento. Então, ultrapassando as 10 horas. Já, diretamente, entrei em contato com a minha assessora e fomos para a UPA Central, e chegando lá, de fato, já estava a Guarda Municipal, já estava a Polícia Militar, e todo aquele tumulto, né? Porque imagina uma pessoa ficar 10 horas numa lista de espera, né? Onde que só tem técnicos de enfermagem, equipe de recepção, e aonde que não tem médico, aí tem coisa errada, né? Então, este vereador chegando lá, de prontamente conversei com a responsável, né? Que é do turno da noite, que é uma técnica de enfermagem, se reunimos numa sala, e eu disse para ela, se não tem médico, só tem uma solução. Nós temos que acalmar essas pessoas, porque, infelizmente, vocês que estão aqui na recepção não têm culpa. Nem a Guarda Municipal, nem a Brigada Militar, mas temos que ter médicos. Então, já de imediato, liguei para a secretária da Saúde e conseguimos ali, juntamente da equipe do SAMU, ambulâncias, e em quatro pessoas, que são pacientes, foram deslocados para a UPA Zona Norte, e conseguiram receber os atendimentos. Mas se este vereador não chega lá, eu acho que eles estavam até agora na espera de um médico, né? Então, sim, após essa atitude durante a noite, a gente já entrou em contato com o prefeito, com o próprio setor jurídico do executivo, e de prontamente o prefeito atendeu, e a partir de hoje, nesta quinta-feira, a princípio não é mais para acontecer esses problemas, né? Não é mais para se repetir. Nesta quarta-feira, né, reforçando, Brandil, não é mais para se repetir esse problema aí que aconteceu, que de fato é lamentável. E apesar de tudo, ainda além do transtorno, onde a própria Guarda Municipal teve que se virar nos 30 para conter as pessoas, ainda que eu sou uma pessoa que, além de ser vereador, sou um assistente social, a gente tem um pouco de conhecimento até por ser palestrante também, motivacional, a gente conseguiu acalmar as pessoas, até teve várias pessoas que filmaram, tiraram fotos, tá rodando em algumas redes sociais por aí, né,
a gente conseguiu entender as pessoas, e no momento que a pessoa está indignada, ela paga os seus impostos, né, ela tem direito, sim, de ter um atendimento com qualidade. Mas reforçando que a UPA Central não é o município que administra, ela é uma empresa terceirizada, mas o município tem o dever de ser o fiscalizador, né, como eu na condição de vereador também, e tem que oferecer um atendimento com qualidade. Justamente essa é a minha pergunta, vereador, de quem são as responsabilidades? O fato, por exemplo, né, de ser terceirizado não isenta totalmente o município da fiscalização, da cogestão, inclusive, né? Exato, até vou dar uma lida aqui no nome da empresa, o nome da empresa InSaúde, essa empresa de São Paulo, né? Então, no passado, houve um processo aí licitatório, essa empresa acabou sendo contemplada. Mas eu posso dizer que houve também equívoco de gestões passadas, né, que acabaram renovando contratos, né, desde a gestão Daniel Guerra, veio depois Eloy Frisso, né, e o prefeito Adiló agora está com essa empresa também aí, dando sequência, porque existe um contrato, e ele tem que ser cumprido. Então, são circunstâncias que acabam, de fato, interferindo e gravemente nesse setor, que é a saúde pública de Caxias do Sul. Até, conforme eu recebi as informações do jurídico, do Mário Manegucci, junto que teve reunião hoje com a secretária da Saúde, foi de imediato, né, foi aberto um processo administrativo contra essa empresa, né, para que seja apurada todas as circunstâncias. Porque no momento que eu estive lá à noite, tinha uma médica até um certo horário da tarde, ela simplesmente pegou e abandonou o trabalho, não se sabe o motivo, e se manteve distante lá da UPA Zona Norte. Mas não pode se repetir no momento que o médico não está ali trabalhando, a secretária da Saúde ela tem que ser a primeira a ser comunicada. Então, houve aí também falhas de comunicação, e só que a população que paga os seus impostos, ela não tem nada a ver com isso, ela tem que ter atendimento com qualidade, se existem problemas, tem que ser resolvido internamente entre essa empresa e a Secretaria da Saúde. E eu, como vereador, a minha obrigação é fiscalizar e fazer que o serviço seja prestado com eficiência e competência perante a população. O senhor citou aí o Daniel Guerra, né, o vice-prefeito Eloy Frisso, no governo Flávio Cassina, no caso, não é? Que é o mesmo partido do prefeito Adiló, de Domênico, ao qual o senhor é um vereador governista, no caso, não é? Aí, o seu partido apoia, né, essa questão, não é, vereador? Na verdade, o PSD em Caxias do Sul ele é extremamente independente. Não somos direita nem esquerda. Eu sempre digo que o PSD é Partido Social Democrático, então, brasileiro. Então, o que acontece? A gente tem que defender a população. Eu sempre sou muito bem claro nas minhas entrevistas, não tenho cargo em nenhum setor no Executivo e nem no Legislativo. Não tenho CC, né, que é correspondido à Câmara ou, na verdade, à Prefeitura. Então, quando é um trabalho bem feito, esse vereador vai estar sempre apoiando, e quando há, sim, melhorias a ser feitas na cidade, estarei sempre cobrando. Quem me acompanha pelas redes sociais pode ter certeza que eu procuro ser um vereador exemplo para a sociedade caxiense, inclusive para o interior. Não é por acaso que só nesse âmbito da saúde, nessa última quinta-feira que passou, tive o privilégio de conseguir R$500 mil para o Hospital Pompeia, através do deputado federal Paulo Calef, que é o único deputado do PSD que a gente tem aqui na Serra Gaúcha, que é de Bento Gonçalves. E da onde veio esse valor aí significativo, que beneficia aí 49 municípios de abrangência, pode ter certeza, a população caxiense virá muito mais valores nesses próximos 3 anos e meio de mandato deste vereador. Sim. Dentro dessa realidade, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco, e esse é o objetivo, vereador, da nossa entrevista, porque me chama a atenção realmente esse trabalho que nós temos visto, né? Pelo menos o senhor está aí aberto ao debate e é importante que isso seja feito. Sendo aí terceirizado, ela fica sujeita, os médicos se reportam a quem? Ao chefe lá da iniciativa privada ou à secretária da saúde? As políticas públicas do município a serem implantadas, elas precisam ser respeitadas dentro da UPA Central, já que é dinheiro público que está ali posto,
ou eles podem agir como quiserem? Isso é importante, porque apesar de ser terceirizado, é uma parceria, até porque está se discutindo, e aí já é uma experiência interessante. Né, o senhor comenta aí, por exemplo, citando algumas falhas, até na questão da independência que o senhor apresenta, de um certo desconforto do governo, quem sabe, nós vamos até ouvir também outras pessoas, com relação a esse tipo de atendimento, porque suponhamos que a pessoa não tivesse o contato do vereador Juliano, que esteve lá, né, e saiu de casa, correndo risco, inclusive, né, porque, afinal de contas, né, como eu, o senhor também não é tão jovem assim, saindo de madrugada, né, as primeiras doses da vacina, isso tudo faz parte do homem público. Não se trata de populismo, não. Muita gente pensa que atender o povo é populismo e tal. O senhor está no início do mandato. Eu, inclusive... Vai ao ônibus e tal. Eu, inclusive, estou indo trabalhar de o ônibus da Visat essa semana, aí, de manhã cedo e à tarde. Eu também sou um usuário do transporte coletivo e também tenho uma doença grave. Tive 3 vezes aí entre a vida e a morte. Então, assim, faço tratamento contínuo e gravíssimo. Inclusive, esse vereador, né, Deus que mantém vivo, eu estou desenganado, inclusive, aí pelos médicos, mas Deus me mantém vivo e quero, sim, contribuir muito com a sociedade e fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Mas, voltando ao teu comentário, Brambila, a toda a empresa terceirizada, quem contrata os profissionais médicos, enfermeiros, toda a equipe é da empresa que presta o serviço para o executivo. Então, o executivo agora, ele tem que, sim, responsabilizar a empresa, ela tem que prestar conta o porquê que não tinha esses profissionais, porque fique bem claro, ontem, ao momento que estive lá, eu tive acesso a toda a parte interna, menos naquela ala que compete às pessoas que estão internadas devido ao coronavírus, inclusive tem pessoas intubadas lá dentro. Lá tinha 2 profissionais médicos, naquela ala. Mas na ala geral, que é o pronto atendimento, que é o primeiro, ali teria que ter 3 ou 2 médicos, não tinha nenhum. Então a pessoa que chegava ali tinha que ficar esperando, não tem. Daí, após aquele horário que o Steve, a gente combinou com os 2 médicos, eles mesmo atendendo lá o pessoal que está lá com o coronavírus, que lá é a prioridade máxima, eles falam, não, Juliano, se chegar alguém aqui que é risco iminente de morte, nós vamos atender. Daí nós vamos encaminhar para o hospital e vamos fazer o pré-atendimento. Agora, se chegou aqui a pessoa e não é de grande complexidade, nós vamos encaminhar para a Zona Norte, que é o transporte ali que a gente deixou acertado, que era as ambulâncias, para esse transporte. Então, nos próximos dias, a gente vai ter aí mais informações, né, já que foi feito todo esse processo de encaminhamentos de notificação perante essa empresa. Eu cito que a empresa terceirizada, em alguns aspectos, ela é positivo, mas tem que ser empresa da nossa cidade. Né? Hoje eu observo aí a própria UX, ela administra a UBS, a UPA Zona Norte, onde, após eu sair, já aproveitei, eram umas 2 horas da manhã, da madrugada, saí da UPA Central, já passei na UPA Zona Norte, com atendimento de excelente qualidade e não tinha aglomerações de pessoas. Inclusive, a hora que eu cheguei lá, pessoas, quando eu cheguei meia-noite lá na UPA Centro, já tinham sido atendidas, inclusive me agradecendo. Vereador, ainda bem que o senhor foi um anjo, aparecia na hora certa. Achamos que ia morrer lá e não ia ser atendido. Então, assim, coisa simples, mas que faz a diferença na vida das pessoas. Então, assim, a gente conseguiu fazer aquele meio de campo. Eu sempre digo, não existe solução, é para a morte. Mas, por restante, tudo existe uma solução. A única coisa que eu peço sempre, e quero reforçar aqui devido à sua grande audiência, Brandel, quando acontecer esses problemas que envolvem saúde, falta de atendimento, falta de profissionais, se dirija, né, aos setores competentes, por exemplo, o legislativo. O telefone dos vereadores é público, apesar que teve pessoas que me ligaram e relataram que ligaram e alguns vereadores não atenderam. Esse vereador atendeu, estava dormindo no meu descanso, também tenho direito, mas eu sempre digo, eu trabalho 24 horas na população. A minha assessora mora a quase 8 quilômetros da minha residência, veio na minha residência e me pegou e fui para a UPA, ela ganha para isso. Nós e assessores ganhamos para prestar um trabalho com qualidade e atender o máximo possível as pessoas que nos procuram. Eu sempre ressalto que a gente, como vereador, a gente tem uma grande responsabilidade com a população caxiense. E isso é muito importante. O que acontece a partir de agora, vereador? A empresa vai ser multada? O senhor resolveu o problema pontual ali, deixou mais ou menos
vai ser feita aí uma auditoria desses casos? Né? Qual é a tramitação? O senhor vai apresentar uma reclamação na Câmara ou junto ao governo municipal? O senhor já consultou jurídico, etc. Né? Para que haja aí mais intensidade nessa fiscalização, enfim? O prefeito, acredito que na próxima sexta-feira ou na próxima segunda-feira, acredito que ele vai me passar um parecer, que estarei cobrando junto da minha equipe de trabalho. E na terça-feira, na sessão, eu vou apresentar toda essa situação que aconteceu, porque acho que a população ela precisa, sim, ter um respaldo. Isso não pode voltar a se repetir. Eu até diria que ficar ali 1 hora, 2 horas numa lista de espera é normal. Até num plano particular, eu também tenho plano e também uso o SUS, porque eu tenho medicamentos que eu utilizo. Às vezes eu vou para a fila da UBS e fico ali 2, 3 horas para poder ser atendido. Então, isso não pode se repetir. Esse vereador, eu sou um grande defensor da educação e da área da saúde, então espero sim uma informação convincente, porque erros todos cometem, mas não pode se repetir. E a gente tem que sempre se colocar no lugar do próximo, do outro. Imagina se fosse comigo. Inclusive, eu vi uma senhora lá com uma criança, lá, uma menina, que tinha uns 2 anos no colo, menina desesperada. Tá? Então, eu tenho uma filha, você tem filhos, Brunildo. Isso é lamentável, porque nem todos têm condição de ter um plano de saúde. E agora, com esse grande problema vasto dessa pandemia, muitas pessoas estão desempregadas, perderam seus empregos. Então, pessoas que tinham planos da cidade, hoje não têm. Então, acaba também superlotando as unidades básicas de saúde das OBS e também a parte de UPA central. Né? Até muitos casos, mas a gente vai na UPA porque não tem médico nos bairros. Inclusive, eu moro no Serrano, que hoje é o segundo maior bairro de Caxias, tem 25 mil habitantes. Até sexta-feira passada não tinha médico. Inclusive, eu estou divulgando nas redes sociais e já aproveito a oportunidade, a tua audiência, até se você puder reforçar nos teus próximos programas também, me ajude. Tem 32 vagas disponíveis para médico para a Secretaria da Saúde. Salários que variam de 8 mil a 18 mil reais. Pode ser de outros estados. Sendo do Brasil, estamos contratando. Pode procurar esse vereador. A Secretaria da Saúde. E não tem profissional. Eles alegam que não é vantajoso trabalhar no SUS. Vantajoso trabalhar ou médicos privados, né, hospitais privados, ou particular, né, que não é vantajoso. Até também uma outra observação, Bramila, como são vários assuntos ao mesmo tempo. Ontem eu fiquei, até para você que é um grande conhecedor de causa, experiente, um grande jornalista e apresentador, me chamou muita atenção o depoimento de 2 médicos que estão cuidando da ala do Covid na UPA Central, que eles chegam a fazer 115 horas por semana. Sabe o que é isso de trabalho? Que o normal é 40 horas em qualquer empresa. Eles fazem 115 horas. Então, pode acumular 400 horas no mês. Eles estão super esgotados. Imagina que atendimento está sendo prestado. Então, você imagina, até o doutor Juliano, nós temos aqui um espaçozinho, que é uns colchão ali, que eles têm aquele descanso e voltam a trabalhar. Então, eles estão trabalhando 24 horas. Eu ainda parabenizei os 2 médicos. Vocês, além do amor à camiseta, vocês estão sendo seres humanos. Teve o doutor Juliano, eu estou preocupado que pode ser um pai meu, pode ser uma mãe meu, pode ser um parente meu. Então, eu sou médico porque eu amo a camiseta. Eu estou aqui preocupado com essas pessoas. Estou ficando 24 horas aqui. Estou deixando a minha família lá para cuidar da UPA. Então, até eu gostaria que você, Brambila, que é um grande experiente, pudesse me dizer 115 horas, cara, por semana. Olha, uma empresa 40 horas. Não, é desumano, vereador. Isso aí não precisa ser obrigado pela tua generosidade, né? Mas mesmo na minha pouca capacidade, não é, intelectual, muitas vezes, porque muitas vezes, né, nós erramos e gravemente. Você imagine o risco de um erro médico que corre um profissional, nesse caso, com a maior das boas vontades. E ainda assim, muita gente esclarecida promove a liderança negativa contra a ciência, e aí a população que não sabe em quem acreditar demoniza, né, o profissional da saúde, né, que acha que eles estão lá sem fazer nada, que eles estão lá, né, sem dar nada de si,
que há um privilégio, não é? Inclusive, isso é digno, não é, né, de heroísmo, não é? Isso é um fato realmente que coloca em risco a saúde desses profissionais e a saúde do que os cercam. Né? A saúde psicológica certamente que já está afetada, mas eles compreenderam exatamente a questão da pandemia. E compreenderam exatamente que se não estiverem lá, as pessoas vão morrer. Você imagina você ir para casa, faz as suas 40 horas, vai para casa e sabe que tem gente morrendo no hospital porque não tem médico, e você fez o juramento, né, como médico, não é verdade? É complicado mesmo, é uma questão muito difícil que estamos vivendo. Eu diria que Caxias hoje ela está passando por um grande colapso na saúde pública. Né? Eu nunca imaginei passar por isso. Hoje quem disponibiliza vagas de emprego é os RH, né, os recursos humanos. E o vereador, quase toda semana eu pego a tribuna, peço para os veículos de comunicação, tem alguns que de fato acabam se incorporando, porque a mídia hoje tem um grande alcance. Quem entra nas redes sociais, lá é só digitar lá vereador Juliano Valim, né, pode ter certeza que tem vagas de emprego lá para médico, né? E você vê, eu não consigo entender. Claro, eu sei que o médico se forma, tem toda uma qualificação, mas de fato tem médicos que podem trabalhar na área privada, como eles têm os escritórios, mas também poderiam se dedicar 20 horas para também prestar um serviço para o SUS. Eu acho que 18 mil reais ou 8 mil reais para mim é um grande dinheiro. Claro que a gente sabe que um escritório particular é cheio de ganhar de 30 mil para cima, né? É um direito deles, estudaram, se qualificaram para isso. Mas eu me imagino na pele daqueles dois médicos que conversei ontem lá na UPA Central, que estão só na ala Covid. Só na ala Covid, trancados, cuidando e rezando para ninguém morrer, eles em cima. Eles 115 horas por semana, 24 horas lá dentro. Então, só a muito pessoa... grave. É só a pessoa estando dentro, é só a pessoa ir lá dentro. Que nem eu tive lá dentro, onde da UPA Central, não ali nas recepções, lá dentro. Lá onde que, de fato, a realidade. E você, como um grande jornalista sério, o dia que quiseres, eu como vereador e fiscalizador, a gente tendo os equipamentos e roupas corretas, a gente com certeza consegue ter acesso. E gostaria até que você, onde estivesse perto de conversar com o médico, aqueles que falam com coração, com amor, que deixam a família de casa e estão lá, morando dentro da UPA, 24 horas para salvar vida. Tu fala com eles e eles choram, né? Porque tu vê que o psicológico deles também está bem avançado. É grave essa situação, para mim. Não, exatamente. O senhor anuncia uma questão, né, que a manchete digna de ser anunciada, né? O vereador anuncia colapso na saúde pública de Caxias. Então nós temos que nos unir, né, vereador? Você imagina, por exemplo, e faz esse clamor a pessoas que se doem um pouco mais, mesmo que seja temporariamente. Nós perdemos 500 mil pessoas, famílias envolvidas nesse sábado, não é? Já estamos avançando galopantemente, vereador. E isso, por exemplo, imagine que as pessoas ainda levam a sua vida normal nos seus consultórios e com as suas fortunas. Tudo bem, mas imagine transportarmos esse momento de pandemia como uma guerra e caísse uma bomba na cidade e detonasse o consultório da pessoa, né? Um corpo de bombeiros, um médico andando na rua, vendo pessoas queimadas, pessoas né, sufocadas. Ele não poderia se omitir ao seu juramento, ele não poderia dormir tranquilo sem ser incriminado pela própria consciência, sem ser incriminado pela sua própria omissão social, né? Mas o que está acontecendo é justamente isso, né? Só se trabalha na medicina por dinheiro. Eu, felizmente, não sou médico porque justamente pensava isso aos 15 anos de idade, como eu iria cobrar num momento como esse. Não estaria cobrando, com certeza, né? Porque é realmente uma dificuldade muito grande que nós estamos enfrentando. Esse clamor social que o senhor faz fica como apelo. Eu sou solidário, sim, inclusive a denunciar o nosso egoísmo social neste momento, porque uns se transformam em heróis devido à omissão de outros. Caso contrário, não precisaria esse heroísmo, não precisaria o gênio, né, na sociedade, se todos tivessem uma média, né, de um bom senso, de um avanço, vereador. Eu ontem, sinceramente, isso que eu tenho um psicológico muito avançado, sou assistente social, trabalho com pessoas de tudo que imagina que é níveis de problemas de sociedade, mas ontem, de fato, saí de lá comovido com aqueles dois médicos, tá? Uma realidade, e inclusive, né, o próprio jurídico, que é o diretor jurídico do Secretaria Municipal de Saúde, o Mário,
ele reforçou para o doutor: doutor, amanhã tem como o senhor continuar trabalhando? Porque nós temos 100 médicos ali na frente. Ele, na minha frente, ele pediu: doutor, tem como amanhã o senhor continuar trabalhando direto? Ele disse sim, vou continuar porque, infelizmente, nós não temos médico ali na frente. Então, acho que eu vou fazer um revezamento. Então, mais um dia, vereador, que eu não vou para casa. Vou continuar aqui 24 horas. Então, ele não soube dizer não para o diretor, e pediu para ele: tem como nos ajudar? Claro que ele pediu com carinho, sabe? O que representa a Secretaria da Saúde. Que hoje, né, que na verdade está tendo aí os desfachos em relação à empresa, quais são as atitudes tomadas. Enquanto isso, o coração de 2 doutores estão à frente fazendo a diferença. Eu entendo a dificuldade do executivo, acho que tem que mudar algumas coisas na lei, tá? Inclusive, tem o vereador Scalco, do próprio Partido Novo, ele hoje tem em torno de quase 10 mil leis em Caxias, mais de 9 mil, e nem 300 são executadas na prática. Então, tem leis bizarras aí na sociedade, né, que não dá para entender. Existem leis no papel, mas a prática não funciona. Então, nós temos que rever esse conceito, né? Se precisar mudar a lei para que os médicos, de fato, tenham que ganhar um pouco mais, eu jamais vou estar dizendo se é benéfico ou não, mas do jeito que está, nós precisamos ter médico. Caso contrário, as pessoas não vão morrer do coronavírus. Elas vão morrer que nem ontem. Já pensou que problemas graves, pessoas com coronavírus, de repente, estavam lá dentro ontem, pessoas com problemas cardíacos, que de repente, hoje, já, tomara que Deus o livre que não, né? Devido àquele, o retrocesso, o atraso no atendimento, se agravou e vão vir a óbito nos próximos dias. Então, assim, olha, 14, 10 horas de atraso pode implicar na saúde de um cidadão. Porque nem todo mundo tem esclarecimento, e nem todas essas pessoas que estão aqui nos assistindo, ou pessoas que trabalham no seu dia a dia numa empresa, têm conhecimento do que nós estamos aqui falando. Porque a pessoa trabalha, a hora que ele precisa de um médico, vai lá na UPA, ele precisa ter atendimento. Ele não tem essas informações técnicas que nós temos. Ele não sabe que lá dentro tem médicos lá. Inclusive, o médico, ontem me relatou, já teve casos, devido aos atrasos, a hora que chegou para ele atender do cansaço, de um cara que é motoqueiro, a hora que ele atendeu, jogar um capacete na cabeça do médico. De risco de ser esfaqueado lá dentro. Olha o ponto que nós chegamos, porque a pessoa ela fica 8 horas lá para ser atendida, a hora que ela entra, ela não quer saber, ela está indignada, ela está alterada, o psicológico, as pessoas estão, assim, ó, o nível de depressão das pessoas, elas estão sufocadas. Então, o primeiro que aparece é que nem ontem lá. Se uma técnica de enfermagem fosse dar informação, né, para, se acalme, nós vamos... Eles são agredidos. Eu, como cheguei uma pessoa de fora, eu vim aqui para tentar minimizar o problema e achar uma solução. Teve 2 senhores lá, que até tem os vídeos rodando nas redes sociais, aí, não nas minhas redes sociais, mas nas dos outros que eu vi. O cara despejou em cima de mim. E eu escutei numa boa, eu entendo, eu me coloco no lugar dele. Podia ser eu que estava lá há 10 horas. Né? E depois ele se acalmou, conversei com ele que calma, ele aceitou ir lá para a UPA Zona Norte. Depois, na hora que eu fui lá, ele me pediu: Juliano, me desculpa, vereador, tá? Porque eu, de fato, estava indignado. Agora eu estou indo para casa feliz com o tratamento e com a medicação que me deram na farmácia lá da UPA Zona Norte. Então, o consenso, o bom senso, de fato, hoje eu tenho dúvidas em relação a alguns profissionais médicos. Tá? Hoje me deixa... Até que ponto nós trabalhamos por amor? Eu sou vereador, eu não desligo o telefone, eu atendo qualquer horário. Se eu não atender, logo eu vou dar retorno, porque eu trabalho com amor, eu honro o meu trabalho. E a minha assessoria, se não é incorporada igual a mim, eles não fazem parte da minha equipe. Nós somos uma união. É que nem você é um grande jornalista, um grande apresentador, porque você ama o que você faz. No momento que nós não tiver amor e só avisar dinheiro, lucro, nós temos na profissão errada. Eu ainda mais nessa trabalho área de com jornalismo. Pode... Tanto o jornalismo quanto na música são questões muito complexas para que a gente não chore, né, vereador? Porque, olha, é realmente triste. Segunda-feira nos emocionamos no programa, naturalmente, porque são muitos brasileiros. É um período de guerra, é um período de exceção. As vacinas já estão chegando, mas com atraso. O senhor falou 14 horas, essas 14 horas representam um ataque cardíaco. Eu sou alérgico.
tenho alergia, e eu noto que você está bem, e o efeito do remédio passa instantaneamente. E naquele período, tranca, você não consegue respirar, e conforme o caso, você pode ter um ataque cardíaco se você não tiver um remédio. E outras comorbidades que as pessoas possam ter, que nem sejam relacionadas à Covid. O senhor falou 20 horas que o médico se doasse voluntariamente. Nós não podemos cobrar voluntariado, porque já se diz, né, é voluntariado. Agora, eticamente, né, é preciso dizer. Porque, né, todo mundo vai para suas casas. Ontem eu vi um comercial de um imobiliário em Guaíba, né? E o slogan, no Guaíba, na cidade de Guaíba, Sim. aqui próximo da capital, era o seu mundo à parte. Né? Veja bem, um bairro particular, condomínio fechado, nada contra, Sim. dinheiro é muito bom, mas o mundo não é à parte, não. Né? Porque muita coisa está acontecendo ao redor. E é preciso que se tenha sensibilidade social cada vez mais. A pandemia é quase que uma guerra civil. Nós perdemos uma cidade de Caxias do Sul, do Brasil, e muita gente está levando a sua vida como se nada estivesse acontecendo, vereador. É uma guerra invisível, na verdade. Tu nunca sabe onde está o inimigo. Ele está do teu lado, tu não sabe. Ele tá te picando, ele está te matando, está te sufocando e tu não sabe. Então, ele é uma guerra, na verdade, né? Eu, de fato, estou muito, assim, chateado, né? Porque, assim, ó, hoje existe como fazer. O médico trabalha no seu escritório lá, atende 20, 30 por dia, 300, 400 reais, que é um direito, uma consulta particular ou pelos planos. Tu faz a conta aí no mês, dá 30, 40 mil reais. Mas então, reserve ali 20 horas por semana, porque em 2 horas tu atende 4, 5. A secretaria vai pagar lá os seus 8 mil reais. Vai lá, trabalha 20 horas, vai 3 vezes por semana. Já pensou se 10% dos médicos, olha, eu diria 5% dos médicos de Caxias que trabalham em área privada fizesse isso, nós não teria falta de médico hoje em Caxias. Agora, olha, chutando alto por cima. Porque é fácil você ir lá bonitinho, de gravata, dar entrevista para as grandes emissoras de TV, mas ele não está lá na linha de frente, que nem eu falei com os 2 médicos ontem. É fácil ir lá, pedir, implorar e tudo mais. Não, mas ele está bonitinho ali, tal, consultório privado, né? Então... Indo para os Estados Unidos, né? Escolhendo o tipo de vacina que vai tomar, ou indo tomar vacina nos Estados Unidos, né? Quando eles não exigiam lá para entrar, né? Dizendo que a Coronavac não serve, eu quero essa, eu quero aquela. Agora, vereador, infelizmente, o argumento é muito claro. Se diz, eu já pago, já contribuo para a sociedade, eu pago sobre os meus 40, 50, minha fortuna, o imposto de renda, vai para o governo e os políticos roubam. Não é problema meu, eu já pago. Né? É isso que as pessoas pensam. E se omitem, inclusive, politicamente. Né? Infelizmente, nós temos aí... É questão de egos, né? É questão de orgulho, é questão de falta de humanidade, né? Eu vou lá no SUS, o público é um pouco diferenciado, é um público mais popular, né? Eu acho que se chama desigualdade social hoje, inclusive na área da medicina. Eu acho que existe, sim, uma certa disparidade, um certo desequilíbrio, né? Então, acho que... Na educação é a mesma coisa. Mas existe, eu acho que não sei se no momento que tu se forma, tu começa a ver aquela bujança de uma certa situação financeira. Eu falo no contexto geral, né? Mas eu acho que uma boa parcela aí dos médicos, eu acredito que trabalham com amor à camiseta, com carinho. Claro. Quem trabalha nas UBS, né, eu percebo que esses são pessoal aí que eu admiro muito. Né? Eu vejo pela UBS do bairro Serrano, eu falo como é a referência que eu moro nesse bairro, em torno de 300 atendimentos por dia, né, em torno de 3 médicos, cada um atende em torno de 30. Até sexta-feira passada eu não tinha nenhum médico, de tanto nós implorar, inclusive através das minhas redes sociais, nós conseguimos 2 médicos, né, que eles me procuraram, vereador Vino, anúncio nas suas redes sociais, como é que eu faço para me inscrever lá, que eu quero trabalhar pelo SUS. De tanto eu clamar, acho que bateu no coração deles, hoje temos 2 profissionais, inclusive uma médica trabalhando em UBS de Caxias, graças às minhas redes sociais. Quer dizer que, então, quando a gente quer fazer a diferença, de alguma forma sempre tem como fazer. Mas também vem algo muito preocupante, Brandila, que não estou falando A ou B. Sei que tem o lado positivo, mas também tem o lado negativo. Nós começamos muito tarde o processo de compra de vacinas, o processo de vacinação.
Nós já temos observando países aí que já estão, inclusive, com os esportes, com torcidas já em campo, e nós estamos gatinhando ainda. Eu, olha, peço para Deus que ilumine, né, essa questão de vacina, essa briga política de laboratórios, até liberar a Anvisa, sabe? Muitas pessoas estão morrendo. Enquanto muitos estão brincando com mimimi, que é brincadeira, não use máscara, não se cuide. Infelizmente, onde tem politicagem, o Brasil não manda. Nós andamos em retrocesso. No momento que a gente trabalhar com amor à camiseta, pensando no bem comum, pouco discurso e bastante prática, as coisas funcionam. Infelizmente, muitas pessoas vão morrer, e posso dizer claramente, responsabilidade do nosso presidente da República, porque no momento que começou os países comprar vacina, nós demoramos. Isso aí não é nada. De repente, espero que hoje, não sei se vocês conseguem dormir tranquilo, se é que tem consciência. Estou falando isso independente de sigla partidária, né? Tem o lado bom, estão mandando bastante verbas, dinheiro para leitos, para tudo mais, mas isso é um dever do presidente. É uma obrigação do presidente. Não é nada do que mais que o dever dele. É que nem este vereador. O meu dever é fazer o que eu estou fazendo. Não faço mais que eu não posso. E nós somos 23 vereadores. Cada um cobra, principalmente das suas regiões, tudo. Eu procuro me virar nos 30. Mas milagre só Jesus Cristo conseguiu fazer alguns, não conseguiu salvar toda a humanidade. Então, dentro do que eu posso, acompanhe minhas redes sociais. Aonde sou chamado, eu procuro estar lá presente. Mas, infelizmente, em questão de nível nacional, Brambila, não sei qual é a tua percepção como jornalista, como músico, como um apresentador, né? Tem essas tuas sensibilidades, esse teu ponto de vista. Acho que, infelizmente, muitas pessoas estão morrendo e vão morrer por culpa de gestão em nível nacional. Com certeza, nós temos denunciado isso todos os dias aqui, inclusive o estímulo à automedicação falsa. Ontem mesmo eu citei no programa, entrevistamos o seu colega, o Sandro Fantinel, defensor do uso do tratamento, né, que ele deu um outro nome, que não é o preventivo, mas não é, ele disse que não é o preventivo, é um outro tipo de tratamento, e nos atendeu muito bem, aliás, apresentou um projeto com relação aí ao gases e tal, mas é um defensor, né, da questão da ivermectina e da cloroquina. E apresentou ele, nós estamos aguardando, né, vamos entrar em contato em seguida, uma lista de 260 médicos que estariam prescrevendo isso tudo. E já há, inclusive, suspeitas no Congresso Nacional da Covaxin, por exemplo, né, e outras questões da cloroquina que está encalhada, questões envolvendo, não é o caso aqui, eu tenho certeza, né, pelo menos acredito que não, de corrupção, né, de dinheiro mesmo, né, uma empresa que teve aí em tempos de recessão um crescimento absurdo na questão da cloroquina, por exemplo, pessoas que morreram, né, por causa do uso e das contradições deste medicamento. Tudo isso, vereador, não vai ficar simplesmente por isso. Mesmo que chovesse vacina hoje, que 100% da população fosse vacinada, que não vai acontecer, nós somos o 78º, né, lugar em termos de proporcionalidade na questão da vacinação, de atraso de vacinas, etc. Portanto, não vai justificar, como o senhor disse, 14 horas, não é? É muito na vida de uma pessoa. Pessoa que também não fez a vacina, né? Também. Pessoa que teve, como se disse, uma gripezinha. Ontem nós colocamos aí, né? Peguei Covid, as ironias. E meu colega falou ontem, né? Quando se lamentou que o país deveria estar de luto, não é? Que a imprensa deveria estar de luto também junto, e muitos estavam, outros estavam fazendo festa, né? Fazendo lives divertidas, não é? Porque não importa para muita gente o que está acontecendo, né? O negócio é dinheiro, né? E muitos vereadores, o primeiro pronunciamento do presidente da República após 500 mil de compatriotas subordinados aí ao voto que deram a ele ou não, mas ao presidente do Brasil, apareceu na mídia para agredir uma mulher repórter e denunciar, né, a imprensa. Então, não se espera nada disso, a convulsão social está posta, né? Isso é crescente. E nós vamos, se não chegarmos ao fim do ano com maior coisas nas ruas, nós vamos ver a fome
a doença, e Deus queira que não tenhamos quebra-quebra nas ruas, vereador. É preocupante, é muito preocupante. Eu temo pelo futuro do nosso país. O ano que vem é um período eleitoral, inclusive, tanto para o âmbito estadual, nível presidencial, para deputados. Né? Eu sou um vereador e procuro estar muito presente nas comunidades, mas também em busca de recursos. Inclusive, agora, o próximo dia 8, estarei com uma agenda com o deputado federal Calef, visitando o Hospital Pompeia em geral, né, para a gente trazer mais recursos para Caxias, para o âmbito da saúde. Porque muitos desconhecem, mas Brasília tem muito dinheiro. Para muitos encerrou, porque tem um prazo para emendas parlamentares, mas tem os ministérios. E nós, graças a Deus, temos um grande deputado aí chamado Paulo Calef, aqui pertinho de Bento Gonçalves, temos o deputado federal Darley de Deus, que estão tendo um olhar diferenciado para Caxias, porque o Hospital Pompeia, geral, são referências que atende 49 municípios de abrangência. Então, dinheiro está vindo. Agora é importante que seja bem administrado, uma boa gestão, uma boa fiscalização, né? Porque o vereador, a obrigação dele é ir atrás de recursos, não só parte municipal. E está vindo. Este vereador já conseguiu R$1 milhão para Caxias em 5 meses de mandato. Então, imagina se Deus me permitir estar vivo e continuando nessa linha de trabalho até nos próximos 3 anos e meio, nós vamos ter muita conquista para Caxias do Sul. É só ter amor à camiseta. Ter uma assessoria que tenha vontade de trabalhar, que trabalhe com amor à camiseta, a gente consegue, sim. Eu não digo resolver os problemas do Brasil, mas minimizar. Eu acho que se cada um fazer a sua parte, a gente tem condições, sim, de mudar uma boa parcela da sociedade e para dias melhores, para ter uma prosperidade, poder chegar em casa e assim, estou bem de saúde, se precisou ir no médico, chegar em casa, tive lá, tive um bom atendimento. Não tu ir lá e ficar mais doente. Aquelas pessoas que estavam na UPA Central ontem, acho que elas ficaram mais doentes ainda de indignação, acho que saíram lá até com mais depressão que já estava. Porque foi lá, se estressou com tudo. É um grande problema. E o risco de contágio, né? O risco de contágio bem grande, né, vereador? Porque mesmo que as pessoas estejam ali naquele momento, elas precisam ir no banheiro, elas precisam tomar água, elas saem muitas vezes, né, para respirar o ar lá fora. Então, tudo isso estavam em risco, essas pessoas lá, né? Eu vou ver se eu coloco rapidamente na tela uma foto que está localizada na Câmara de Vereadores, aqui, na tua página, para a gente ver realmente aquilo. Né? Claro, todos estavam respeitando ali, né, os espaços, mas na sua presença, na hora da indignação, nós temos um vírus mortal circulando, né? Ou seja, o aumento, o risco é muito grande, né? Aí está uma das fotos. Neste momento ali, Brambila, naquele momento que você mostra aquela imagem, estou do lado das profissionais da UPA e com o guarda municipal do meu lado, acalmando as pessoas, né, e fazendo com que elas fossem para aceitasse ir, para se deslocasse para a ambulância para ir para a UPA Zona Norte. Pode ver que eu estou gesticulando com meus braços, as pessoas prestando atenção e entendendo o meu gesto, entendendo também o lado das técnicas de enfermagem, né, porque elas não têm culpa. Né? Então, quando tu chega lá, não falta, não adianta querer humilhar aqueles profissionais. Se falta médico, é gestão. Ou é questão de prefeito, ou é questão das empresas terceirizadas, tem um responsável por aquilo. Então, não é eles ali... Vereador, e daqui a pouco, vereador, bem rapidamente, para a gente concluir, né, nosso encaminhando aí, acontece muito, não é só nos filmes, não. Alguém que perde, nós estamos vendo aí o caso do Lázaro, né, que ninguém consegue pegar, porque o cara, né, alguém perde um familiar lá, importante, acha que não tem mais nada a perder e resolve se vingar da sociedade. Como eu disse, resolve dar uma facada no médico, fazer um quebra-quebra, não é? Dar tiros, não envolve outras pessoas, inclusive, não é? Então, quer dizer, tudo isso é Brasil. E se não tivermos coragem nesse momento do Brasil, quem estiver vivendo na sociedade vai cada vez mais ver esse tipo de coisa acontecendo. Importante a sua presença aqui no Teoria de Tudo, vereador. Eu gostaria que o senhor falasse, já que o senhor disse que é usuário do transporte coletivo, é um tema rápido, que nesse momento nós vamos falar, porque é um amplo, né, a questão. Sei que o senhor tem carro, que o senhor dirige, mas é fiscalizatório, inclusive, o seu transporte pelo ônibus.
Como é que está? Né? Porque todo dia nós vemos que há uma fiscalização. Eu vi outro dia que o senhor disse que o álcool gel está posto ali numa das notícias. Aí a prefeitura é obrigada a fiscalizar. A empresa também deveria controlar isso, também a visão. Muitos dizem que tem menos ônibus e que as aglomerações acontecem nos pontos, não é? No centro da cidade, por exemplo, e vida que segue em pandemia. Vereadores estourando na saúde, estourando na educação e o caos posto porque é uma guerra invisível, não é? Resuma, por favor, como é que o senhor está vendo o transporte coletivo nesse momento, principalmente. Olha, essa semana eu estou intercalando alguns horários. Como é de máscara, as pessoas, muitos não conseguem conhecer o vereador, né? Hoje eu peguei, para ir eu fui com o ônibus Serrano, peguei o das 20 para as 7 da manhã. E final do dia, geralmente eu pego aquele das 6 horas da tarde, 18h30, ou das 19h30. Talvez eu pego o Salgado Filho, que é uma linha extensa que atravessa Caxias, mas até que essa semana os que eu estou pegando, até que não estão superlotados. Só que no momento que eu exponho, que nem se você olhar nas redes sociais, faz uns 20 dias atrás, eu peguei a linha do bairro Serrano, que era o ônibus pequeno. No momento que eu fiz a reclamação e passou na imprensa, aí eles colocaram o chamado minhocão, nos horários de pico, daí resolveu o problema. Mas isso teria que ser feito em todos os bairros no horário de pico. Então, no momento que eu exponho na mídia, se resolve o problema naquele bairro, mas os demais, né? Então, teria que ter uma fiscalização em todos os bairros, todas as linhas, mas eu não consigo fazer todas, né? Mas dentro do que eu posso... Claro. Vou botar umas fotos aqui. Vou botar umas fotos aqui rapidamente de ontem, voltando ao assunto. Acho que o senhor coloca bem, né? Uma pessoa só, uma andorinha só não faz verão. Aí algumas fotos dos acontecimentos de ontem lá, vereador, da sua ida, né? A UPA Central ali, a foto um pouco maior aqui, não é? Para que a gente possa ver a realidade. A polícia, né? A necessidade do pessoal. Até ali tem uma foto, tem uma foto que as pessoas estão se dirigindo para entrar na ambulância, né? E aí eu tô conversando, até ali eu tô conversando com as pessoas, né, para poder entender a situação, explicando para elas o processo, né, para elas pegar a ambulância para ir lá para a UPA Zona Norte. Mas fico feliz que da minha parte, como vereador, a gente conseguiu cumprir bem ontem à noite. Com outros profissionais, né, da Guarda Municipal está de parabéns também, a Brigada Militar, porque são difíceis, né, os momentos que nós vivemos, vereador. Isso aqui está na sua rede social. As fotos estão publicadas aqui para que o pessoal possa, né, pelo menos ter a quem recorrer. Com perfeição, só Deus mesmo. Obrigado, vereador Juliano Valim. Pois não. É uma situação bem complexa, eu não queria estar na pele da Guarda Municipal nem da Polícia Militar, porque eles também são muito desaforados, porque as pessoas acabam com o seu gênero, né, com aquele desespero, sobra para todo mundo que está na frente. Então é bem complexo. Eu só tenho a agradecer, Brambila, pela oportunidade mais uma vez. Desejo sucesso a todos que estão acompanhando essa entrevista. A você, Brambila, que é um grande apresentador, um grande comunicador, um grande jornalista, um excelente músico. E vou te fazer um pedido, tá? Eu sei que é um cara muito carismático. Toca Raul ou não? Essa também é boa. Assim, ó, faz uma música em homenagem aos médicos de Caxias do Sul. Esses que estão nas UBSs, esses que estão ali trabalhando 115 horas por semana na linha de frente, atendendo as pessoas com Covid-19 ali na UPA Central, tanto na UPA Zona Norte. Empurra aquele
que ele cai, empurra que ele cai. Quantas mortes mais, quantas mortes mais. Empurra que ele cai, empurra que ele cai. Nó, tá embolado na garganta. Quanto que pro governo é muita gente. Se o povo vai à rua aos milhares, se o povo vai à rua a centenas de milhares numa pandemia, é porque teve mais um presidente. Quantas mortes mais, quantas mortes mais. Empurra que ele cai, empurra que ele cai. Quantas mortes mais, quantas mortes mais. Empurra que ele cai, empurra que ele cai. Quantas mortes mais, quantas mortes mais. Empurra que ele cai, empurra que ele cai. Quantas mortes mais, quantas mortes mais. Empurra que ele cai, empurra que ele cai. Quantas mortes mais, quantas mortes mais. Empurra que ele cai, empurra que ele cai. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa em